Olá, boa noite, Shalom, Laila Tov, né? Ok. Boa noite de chegada, né? Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Torá. Estudarmos a Torá. Meu nome é Gijo Gomes e nós estamos estudando como chegar ou como alcançar o mundo vindouro. Essa é a terceira parte. Nós já estudamos a primeira parte, que foi uma introdução. A introdução foi baseada em Matitiarro, né, nos escritos Natzarim, com palavras de Yeshua HaMashiach. Depois nós estudamos, na segunda parte, 11 estágios da Teshuvá, que esses estágios da Teshuvá é que nos mostrarão o caminho do mundo vindouro. Yeshua, o nosso Salvador, o nosso Mashiach, disse o seguinte: examinai as Escrituras, porque convém nela encontrardes o caminho da vida eterna. E quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é porque ele pregava, ele mostrava o caminho da verdade. Por quê? Porque ele ensinava a Torá. Ele era a Torá em pessoa. Certa vez ele disse assim, eu não falo nada que provém de mim mesmo, mas sim tudo que vem do Pai. Ou seja, o que o Pai falou no passado, ele continuou falando no presente de Yeshua HaMashiach e continuará falando no futuro, que somos o nosso tempo agora e mais para frente. Porque o Eterno, ele não é filho do homem para que mude ou se arrependa do que fala. Então, deixa a religião um pouquinho de lado e vamos estudar a Torá, porque a religião é quem diz que o Eterno mudou de opinião e que existe Velho Testamento e Novo Testamento. Mas para nós, filhos do Eterno, que estudamos a verdade e a Torá, ela continua perfeita e intacta, inalterada. O Eterno continua falando as mesmas coisas e falou através do seu Filho, Yeshua HaMashiach, porque ele era a Torá em pessoa. Ele era o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Então nós nós estudamos o 11, o estágio 11º, que nós trouxemos ali uma curiosidade muito boa, que foi a palavra Teshuvá em 2 textos das Escrituras, Muito interessante aquilo ali. Então nós vamos virar a câmera agora e vamos para o 12º estágio da Teshuvá, para que possamos alcançar o mundo vindouro, porque esse foi o conselho do nosso Salvador, Yeshua HaMashiach. Então está aí o 12º estágio da Teshuvá, que é Midbar. Midbar. Está aqui a palavra Midbar. Midbar Sinai, deserto do Sinai. Midbar, deserto, o deserto espinhoso. São 8 letras, 376 a contagem das letras e a sua raiz é 7. Midbar é um momento de relembrar o nosso propósito na terra, do amor de Adonai pela humanidade e do nosso relacionamento com Ele. Relembrar o momento do nosso propósito na terra. Ou seja, chegamos no estágio, que é que eu vim fazer aqui? O que é que o Eterno pretende de mim?
Será que eu estou no caminho correto? Será que realmente esse é o propósito da minha vida? Começar a se questionar: será que as coisas que eu creio realmente são verdades? Gastar um tempozinho para examinar a tua própria fé, ver se ela tem base. Mas assim, é buscar outras informações, porque se eu for examinar a filosofia dentro da filosofia, eu só vou encontrar talvez pontos positivos. Não é isso? Se eu for olhar para mim e olhando para mim eu só procurar, querer ser melhor que as pessoas, eu só vou encontrar em mim pontos positivos. É muito difícil a pessoa se questionar, identificar seus próprios erros. E quando chegaram no deserto do Sinai, aquele foi o momento deles lembrarem. E é o nosso momento, quando chegarmos nesse estágio. Eu não sei em qual estágio você está, se você está começando agora ou se você já passou por alguns estágios e não identificou, não sabia disso. Não sabia que aquele povo no deserto, eles estavam passando por estágios até chegar no mundo vindouro, que é tipificado por Canaã. Momento de relembrar do nosso propósito aqui na Terra. Realmente, o que foi que eu vim fazer aqui? Será que eu já fiz alguma coisa boa? Será que eu agradeço, pelo menos, já agradeci ou já paguei pelo menos pelo ar que eu respiro, de graça, o tempo todo? Lembrar também do amor de Adonai pela humanidade e do nosso relacionamento com Ele. Como é que está o nosso relacionamento? Porque muitos dizem aí: eu amo Zeus de todo o meu coração, se referindo ao Eterno. Eles acham que estão se referindo ao Eterno, mas estão dizendo o nome de um ídolo pagão. Não me compete julgar, questionar, me compete questionar, mas não julgar, condenar a pessoa por isso. Quem vai condenar é o Eterno. Quem vai julgar quer dizer condenar, é o Eterno. Agora me cabe questionar de acordo com a palavra. Como é que está o meu relacionamento com o Eterno? Será que Ele está gostando das minhas atitudes? Será que realmente eu amo Ele sobre todas as coisas? Que preço eu tenho pago para provar isso? Eu estou pagando algum preço? Ou é só da boca para fora? O que eu tenho perdido para provar que eu amo o Eterno? Tem pessoas que não conseguem perder coisas mínimas e ainda dizem que amam o Eterno sobre todas as coisas. Se nas coisas mínimas você não ama o Eterno, imagina se você vai conseguir dar a vida pelo Eterno. E esse foi um dos conselhos dele e um dos alertas dele. Quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. E quem ganhar a vida, perdê-la-á. O que é ganhar a vida, o que é perder a vida, a gente vai falar isso mais na frente, em alguns estágios mais na frente. Momento de escolha, obedecê-lo ou não. É o momento de receber a Torá de todo o coração. Eles aqui estão recebendo a Torá, as instruções. Você está recebendo as instruções. O que é que você está fazendo com ela? O que você tem feito com as instruções do Eterno? Tem usado ela direitinho? Ou tem feito de maneira errada? Ignorando as instruções do Eterno. Quando você compra uma TV ou um equipamento de som, tem lá no manual de instrução que antes de você desligar o equipamento, você baixa o volume. Porque se você baixar o volume, se você desligar o equipamento antes de baixar o volume,
você vai estar desligando esse equipamento com os capacitores carregados. Isso pode acarretar uma sobrecarga no equipamento e acabar queimando esses capacitores. E aí isso chama-se uso mal do equipamento. Ou seja, você está usando o equipamento de maneira errada, mas a instrução está lá. Você tem que fazer assim, assim e assim. Você não está fazendo. Depois o equipamento quebra, aí não sabe o porquê. Recebimento da Torá. Você recebeu a Torá, você recebeu as instruções. É a hora de dizer, vou seguir as instruções ou não. E aí vem o 13º estágio, Kivrot. Kivrot. Túmulos de cobiça. Está aí a contagem das letras e a sua raiz é 3. Kivrot Hatava. Kivrot Hatava. Túmulos de cobiça. Local onde vários morreram quando cobiçaram carnes do Egito. Depois que você recebe as instruções, você ainda continua cobiçando as coisas do mundo, cobiçando prazeres e desejos, lugares, né, onde talvez o seu ego se sinta massageado. E ali o povo, né, questionou o Eterno: quando é que a gente vai comer carne? Lá no Egito nós tínhamos carne. Nesse estágio somos testados, tentados para cobiçarmos a grandeza do Egito. O Egito aqui é tipificado pelo mundo, né? Suas felicidades, entre aspas, né? Vivendo sem a Torá. Legal, né? Depois de a Torá ser entregue, você ignora ela e aí você tenta viver, né, os prazeres deste mundo e esquecer a Torá. Esquecer os mandamentos, né, os mandamentos fortes, como guardar o Shabat, né, os Edut e os, né, que são os mandamentos que não tem explicação, como não coma carne de porco, porque hoje nós temos uma explicação, porque a medicina avançou, mas eles não tinham. Por quê? Por que eu não posso comer? Por que eu não posso comer isso? Por que eu não posso comer aquilo? É o manual de instrução, que se você seguir, até seu corpo, sua saúde agradece. Mas sempre o que é ruim, né, pode mostrar para você que é bom através do paladar, através do ver, né, do sentir, do apalpar. Yeshua chama isso de anjo mal disfarçado de anjo de luz. É difícil identificar. Só a Torá pode fazer você identificar esse melahim, esse anjo. E nesse estágio você esqueceu a Torá, já não lembra mais dela, e aí pode cair nessas tentações. 14º estágio, Hatzerot. 4 letras, 668. Engraçado que se a gente ler aqui, a gente não conta 4 letras, porque aqui a palavra está transliterada. 1, 2, 3, 4. Hatzerot. Hatzerot. 4 letras, 668, raiz 5. A soma dessas letras dá esse valor. Quando você soma esse valor, dá 5. Povoados, ruas. Testemunho da nossa fé diante de todos os que nos cercam,
honrando a Adonai. Como é que você faz isso? O Eterno nos mandou guardar o Shabat. O Shabat sempre vai ser exemplo perfeito de cumprimento de mandamento. Vocês vejam que as religiões, eu acho que uma denominação só dentre as filhas do romanismo guarda o Shabat mais ou menos, não da maneira correta, mas guarda o Shabat. Diz que guarda. De maneira assim superficial, mas guarda. Diz que guarda. Mas torna o Shabat também o centro de tudo, e não é assim. Não vai sair hoje? Não, porque é Shabat. Não importa quem esteja dentro de casa, não importa quem esteja na rua. Primeiro que no Shabat, vai fazer o que na rua? Você está guardando o Shabat, tem que estar em casa. Na rua você está vendo o comércio, você está vendo o dinheiro, né? E você é tentado a cobiçar essas práticas, ou praticar, né, esses costumes. Então é o testemunho da nossa fé. Povoados, ruas, testemunho da nossa fé diante de todos os que nos cercam, honrando a Adonai. Ah, o troco na padaria veio a mais, devolve. Não vai dar uma desperto que a Adonai está vendo. E aí você devolve e a pessoa diz, muito obrigado. Tem gente que não faz isso. Aí é a chance de você dizer, eu faço porque o Eterno nos mandou fazer. Porque isso é um mandamento. Não mentir, não roubar, não furtar, não se apropriar do que é dos outros. Né? Rótulos Rótulos foram criados pelo sistema pagão. E todos precisam ser inseridos nesses rótulos. E não tem época mais apropriada para se falar sobre isso do que a época que nós estamos vivendo agora, que nós estamos sendo rotulados. Ou você é a favor do sistema, ou você não é a favor do sistema. Se você não for a favor do sistema, você é uma ameaça ao sistema. E aí você torna-se uma ameaça a quem aprova tudo que o sistema está implantando. Vocês devem saber do que eu estou falando. Não posso falar as palavras aqui, né? Porque vários amigos meus, né, que comentam sobre esses assuntos estão tendo seus canais nas plataformas sendo desativados. Eu tenho um amigo, né, na Espanha, que ele faz o canal dele é muito bom, ele tem muito seguidor, milhares de seguidores, e ele hoje baixou uma nota dizendo que por conta de palavras que os algoritmos captam, o canal dele está prestes a ser banido. E ele vai estar indo buscar outra plataforma para continuar falando. Né? Tem outras plataformas aí que não tem censura. Censura do bem, né? Porque para o mal não existe censura nessas plataformas. Então, rótulos foram criados pelo sistema pagão. E todos precisam ser inseridos nesses rótulos. Porém, nós somos o povo que não será contado e não será considerado como as outras nações. Isto está em Bamidbar 23:9. Bamidbar é Deuteronômio 23:9. Vamos ler? Deuteronômio 23:9. Os estágios da Teshuvá, como sabemos, está em Números 33. Né? 33 a partir de 35 e a gente vai contando lá os estágios. Então, Bamidbar 23:9 diz o seguinte: quando saíres perdão, gente. Bamidbar perdão, tá? É Números. Deuteronômio é Devarim.
Perdão, 1000 perdões, tá? Bamidbar, 39, 23, 9, certo? Números 23, 9. Os estágios estão a partir do capítulo 33. 23, 9. Do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Vejo um povo que habitará à parte, e entre as nações não será contado. Quem pode contar o pó de Jacó, ou numerar a quarta parte de Israel? Isso foram proferidas, por Bilã, quando Balaque contratou Bilã para amaldiçoar Israel. E aí Bilã olha lá de cima do monte e diz assim, bem-aventurados são as tendas, de Jacó, são teus tabernáculos, ó Israel. Quem pode contar esse povo? Esse povo, ele é separado. O povo do Eterno, ele é separado do sistema. Ele não pertence a esse sistema. Ele não é contado entre as outras nações. Ele não é contado entre os outros povos. Vai chegar o tempo que a peneira vai começar a peneirar quem é povo do Eterno ou não. E aquele que aceitar esse sistemazinho da besta, mesmo que esteja inserido dentro de uma religião, seja católica, espírita, protestante, seja lá qual for, se ele não deixar esse sistema, ele não é povo do Eterno. Porque o povo do Eterno não é contado entre as nações. Nós não somos rebeldes, simplesmente nós não somos deste mundo. Nós não pertencemos a esse sistema. Nós pertencemos às tendas de Jacó. 15º estágio, Ritma, 4 letras, Ritma, 645, o valor 6 a raiz. Matagal, Ritma, área coberta de mato. Momento de tirarmos o templo dos nossos corações. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. As pessoas acham que templo é só onde se reúne para adoração a alguma entidade. E não é assim. Temos vários templos em nossos corações. Templos esses que o Eterno não habita neles. Templo virou um ídolo e substituíram pela presença de Adonai. Muitos acreditavam que sem o templo seria impossível uma aproximação com o Eterno. Por isso Adonai permitiu que se passasse quase 2000 anos sem templo. Será que nesse quase 2000 anos o ser humano deixou de se relacionar com o Eterno? E quando existia o templo, como eram os relacionamentos entre o ser humano? Era melhor que hoje? E será que hoje também era melhor que antes? O que a gente vê aí são templos sendo construídos por pessoas ou religiões que vivem arrotando que vai morar no céu. E aí se constrói um templo de 300 milhões, já tem um templo construído, só porque a outra denominação construiu um templo mais bonito, maior, aí dizem assim, a gente não vai ficar para trás, a gente tem que construir um melhor do que eles, porque a gente também tem dinheiro guardado, dinheiro esse que não é usado para alimentar o faminto, nem vestir o nu e nem dar de água ao sedento e nem proteger a viúva e nem acolher o órfão, o necessitado e o estrangeiro. Esse dinheiro serve para a gente construir templos de pedras.
Ah, a gente vai morar no céu, tá certo. Mas enquanto a gente não for morar no céu, a gente quer ostentar templos suntuosos aqui na terra, né? Que é para mostrar para outra religião que nós somos melhores do que ele e que nós é que vamos morar no céu, onde não existe texto nas Sagradas Escrituras que afirme que o homem vai morar no céu. Um só sequer não existe. Isso é religião. Cuidado com a religião. Ela aprisiona você pelo medo, pela culpa e pela ganância. Já expliquei isso aqui. Então, é hora de remover os templos, né? O Eterno removeu o templo que estava sendo substituído. As pessoas estavam adorando mais o templo do que o próprio Eterno. O templo é nossa salvação. A gente só ora se for no templo. A oração só é ouvida se for no templo. A oferta ela só é válida se for entregue no templo. Se eu der um prato de comida na minha porta a um necessitado, isso não vai adiantar nada. O que vai adiantar é eu colocar meu dinheiro lá na instituição, no templo, que é para todo mundo ver que eu estou dizimando. Agora, guardar o sábado ninguém quer. Mais uma vez falei do Shabat, né? Porque o Shabat está entre os 10 mandamentos e o dízimo não está. O dízimo foi uma ordenança bem mais na frente para criar uma política de estabilidade econômica e financeira entre o povo. É para isso que serve o dízimo, para que ninguém enriqueça muito e ninguém empobreça muito. Mas o dízimo está sendo usado para quê? Para poucos ficarem bilionários e milhares ficarem miseráveis. É para isso que está servindo o dízimo hoje nas religiões. Perdoe, meu irmão, mas se você olhar para as práticas, você vai me dar razão. Impossível você dizer que eu estou mentindo. O dízimo das religiões hoje é para ostentar poucos e templos de pedras e outros necessitados ficarem cada vez mais famintos. Por isso que Yeshua disse assim: aquele que não tiver nada, ele será tirado. E aquele que o que tiver também ele será tirado. E aí está as romãs. Por que eu estou mostrando romãs? Porque é parte do próximo estágio. Estágio 16º. Rimon Peretz. Está aqui. Rimon Peretz. 660 letras. Raiz 3. Romã da brecha. Abertura. A romã é um símbolo da Torá. Interessantíssima, né? Porque a romã ela tem 613 sementes que representam os 613 mandamentos ou preceitos ou instruções da Torá. Isso é incrível, por isso que ela representa a Torá. Abre os nossos olhos. É de Peretz que vem o Mashiach, é da brecha, né? É da Torá, é das instruções, é da romã, é do Peretz que vem o nosso Mashiach. Está lá em Romanos 10. A Torá nos leva ao Mashiach, Yeshua. E aí quem está falando é Shaul Hachalia. Shaul Hachalia, ele, né, está falando sobre a Torá, lá em Romanos 10, 4. Vamos ler? O fim, nas linguagens de hoje, né, nas adulteradas, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aí tem gente que diz, não precisa mais cumprir mandamento não, por conta disso. Não é isso que Paulo está falando aqui, né? A Igreja Católica adulterou. Primeiro que a palavra não é lei, é instrução, né? E Paulo está falando dos sacrifícios no templo. Não precisa mais sacrificar cordeiros, mas mandamentos continuam sendo cumpridos, né? O fim, porque... E aí ele diz, bom, se é o fim, então a gente vai começar a pecar? Não, então os mandamentos a gente tem que continuar cumprindo. O que a gente não pode mais fazer é sacrifícios, né? Se a gente ler lá do comecinho, irmãos, do 10, né, do 1,
O desejo do meu coração e a oração do Eterno por Israel é para que se salvem, pois lhe dou testemunho de que com zelo do Eterno, mas não com entendimento. Vocês têm zelo, mas não têm entendimento, visto que não conheceram as justiças do Eterno e procuraram estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram a que vem do Eterno. Olha só. Aí você isola um texto e aí cria uma doutrina. Vocês não se sujeitaram, né, à justiça que vem do Eterno, pois o fim das instruções de sacrificar no altar é Yeshua HaMashiach, é o Salvador, para a justiça de todo aquele que crê. Ele não vai precisar mais sacrificar, mas só aceitando o sacrifício de Yeshua HaMashiach basta. Mas aí tem que continuar cumprindo mandamentos. Gente, nós vamos ficar por aqui e no próximo nós vamos ficar por aqui por causa da hora. Amanhã a gente continua. Para o vídeo não ficar muito longo e cansativo, a gente vai fazer videozinho de meia hora, tá bom? Então nós vamos ficar por aqui. Amanhã nós voltamos, certo? E continuaremos o estudo da Techuvá, os 42 estágios da Techuvá. Um abraço a todos, boa noite e até o próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir. Emitze Hashem, se assim o Eterno permitir, estaremos aqui de volta. Um abraço, boa noite, shalom!